Capítulo 26. Duas versões para cada história. Gaoshun colocou uma caixa laqueada sobre a mesa e tirou um pergaminho de dentro. O relatório que você solicitou finalmente chegou. Quase 2 meses se passaram desde a instrução de Jinshi para encontrar qualquer serva que tivesse sofrido queimaduras. Isso demorou muito, disse Jinshi, erguendo os olhos bruscamente. Me desculpe. Gaoshun não fez nenhum esforço para acrescentar qualquer desculpa. Era uma questão de princípio para ele não fazê-lo. Então, quem é ela? Senhor, surpreendentemente bem colocado. Ele desenrolou o pergaminho na mesa de Jinshi. Fengmin, do pavilhão Garnet. Dama de companhia-chefe do consorte puro. Jinshi apoiou o queixo nas mãos, os olhos frios enquanto examinava o papel. Oh, jovem senhorita, venha comigo, por favor, por favor. Quando Mao Mao chegou para ajudar com questões médicas, esta foi a primeira coisa que saiu da boca do vagabundo, Anhan, o médico. Um eunuco estava por perto, aparentemente com uma mensagem, ele evidentemente veio chamar o médico. O que diabos você está tão chateado? Mao Mao perguntou, farejando problemas. O charlatão estava praticamente tremendo enquanto implorava por sua ajuda, então ela obedeceu e foi com ele. Eles logo se encontraram no posto de guarda perto do portão norte. Vários eunucos estavam parados olhando para alguma coisa, cercados por um bando de criadas. Temos sorte de ser inverno, disse Mao Mao, totalmente calma diante do que encontrou. Um tapete de junco escondia uma mulher, com o rosto azulado e pálido. Seu cabelo estava grudado nas bochechas e no rosto, os lábios preto-azulados. Seu espírito não residia mais neste mundo. O corpo estava excepcionalmente limpo para uma vítima de afogamento, mas ainda não estava exatamente agradável de se ver. Foi realmente bom que fosse uma época fria do ano. Normalmente, caberia ao médico inspecionar o cadáver, mas no momento ele estava encolhido atrás de Mao Mao como uma garotinha. Um charlatão, de fato. A mulher morta aparentemente foi encontrada naquela manhã, flutuando no fosso externo. Pela sua aparência, ficou claro que ela era uma serva do Palácio dos Fundos. Daí a razão pela qual o médico charlatão foi convocado. Os negócios do Palácio dos Fundos seriam cuidados pelos habitantes do Palácio dos Fundos. Mocinha, talvez você pudesse olhar para ela para mim, implorou o médico, com o bigode tremendo, mas Mao Mao não se comoveu. Quem ele pensava que ela era? Não, eu não poderia. Fui instruído a nunca tocar em um cadáver. Que instrução estranhamente específica. O comentário irritante veio de uma voz celestial muito familiar. As meninas deram os gritos já habituais. Era quase como se estivessem assistindo a um espetáculo no palco. Bom dia para você, mestre Jinshi. Como se pudesse ser bom ter um cadáver ali mesmo. Mao Mao, como sempre, olhou para o belo jovem, totalmente impressionado. Havia Gaoshun atrás dele, como sempre, conduzindo seu trabalho padrão de implorar a Mao Mao com os olhos para ser cortês. Bem, doutor, podemos incomodá-lo para dar uma olhada adequada? Muito bem. O charlatão corou e se moveu para examinar o cadáver. Sem muita convicção. Primeiro, visivelmente trêmulo, puxou a esteira de junco, provocando alguns gritos das mulheres reunidas. A falecida era uma mulher alta, que usava tamancos duros de madeira. Um deles havia caído, expondo um pé enfaixado. Seus dedos estavam vermelhos e as unhas cruelmente danificadas. Seu uniforme era o do Food Service. Você não parece muito incomodado com isso, comentou Jinshi com Mao Mao. Estou acostumado com isso. Por mais bonito que possa parecer o bairro do prazer, um passo em seus becos e cantos escondidos pode revelar um mundo de ilegalidade. Não era tão incomum descobrir o corpo de uma jovem estuprada, espancada e deixada para morrer. Era fácil ver as mulheres do distrito do prazer presas numa jaula, mas da mesma forma poder-se-ia dizer que estavam protegidas dos seus perigos. Os bordéis tratavam suas cortesãs como mercadoria, sim, e queria-se que a mercadoria durasse muito tempo e não fosse danificada. Estarei muito interessado em sua perspectiva, mais tarde. Certamente, senhor. Ela duvidava que pudesse ser de muita ajuda, mas não negou. Teria sido indelicado. Devia estar tão frio. Quando o médico terminou o exame, Mao Mao cobriu delicadamente o corpo com o tapete mais uma vez. Como se isso fizesse alguma diferença agora. Mao Mao viu-se escoltada até ao posto de guarda junto ao portão central. O escritório da matrona devia estar ocupado novamente. Ela presumiu que Jinshi não queria ter essa conversa no pavilhão Jade. Não era apropriado para os ouvidos de uma criança. Acho que já é hora de ele conseguir seu próprio maldito lugar. Mao Mao acenou educadamente para os eunucos parados diante da porta. Os guardas são de opinião que foi suicídio, informou Jinshi. A mulher aparentemente subiu na parede e depois se jogou no fosso. Ela era, como seu traje sugeria, uma das mulheres de posição inferior do serviço de alimentação. Ela estava contabilizada no trabalho até ontem. Em outras palavras, ela havia morrido na noite anterior. Não sei se foi suicídio, disse Mao Mao. Eu sei que ela não fez isso sozinha. E como é isso? Jinshi perguntou, parecendo majestoso enquanto se sentava em sua cadeira. Ele era uma pessoa diferente da juventude infantil que às vezes mostrava a ela. Porque não havia escada perto da parede. Isso é verdade. Você acha que seria possível escalar aquela parede com um gancho? Duvido muito. Não, ele perguntou interrogativamente. Foi realmente frustrante lidar com ele. Ela queria repreendê-lo por fazer perguntas para as quais ele já sabia as respostas, mas Gaoshun estava observando, então ela se conteve. Existe uma maneira de chegar ao topo sem quaisquer ferramentas, mas não acredito que aquela mulher pudesse ter conseguido. Existe? De que maneira seria isso? Após a comoção em torno do fantasma da princesa Fuyou, Mao Mao quebrou a cabeça tentando entender como a mulher havia subido na parede externa. Não era um lugar para onde simplesmente escalar. Quando Mao Mao colocava uma pergunta na cabeça, ela a remoía até encontrar a resposta, então passou muito tempo contemplando as paredes. O que ela descobriu foi uma série de projeções num canto onde as paredes se encontravam.
Um tijolo projetando-se ligeiramente aqui e ali. Eles poderiam servir como pontos de apoio, se alguém fosse, digamos, uma dançarina talentosa como a princesa Fuyou. Mau Mau especulou que os tijolos salientes tinham sido usados pelos construtores quando construíram um muro. Seria difícil para a maioria das mulheres, especialmente uma que teve os pés amarrados. Às vezes, os pés de uma menina eram envoltos em bandagens e enfiados em minúsculos sapatos de madeira. Os ossos foram esmagados, seus pés amarrados com tiras de pano e presos em tamancos de madeira. Tudo isso foi feito seguindo um padrão segundo o qual quanto menor o pé, mais bonito. Nem todas as mulheres estavam sujeitas à prática, mas às vezes haviam nos fundos do palácio. Você está sugerindo que foi homicídio? Não estou sugerindo nada, mas acredito que ela estava viva quando caiu no fosso. As pontas dos dedos vermelhos indicavam que a mulher havia arranhado desesperadamente as paredes ao redor do fosso. Lá embaixo na água fria. Mau Mau não queria pensar nisso. Você não poderia dar uma olhada mais de perto? Lá estava o sorriso meloso, impossível de recusar. No entanto, infelizmente, ela deve recusar. Ela não poderia fazer o que não podia. Um mestre farmacêutico me instruiu a nunca tocar em um cadáver. Por que razão? Algum medo simplório da impureza? Jinchi parecia estar insinuando que os boticários interagiam com os doentes e feridos o tempo todo, e o contato com cadáveres dificilmente poderia ser incomum para eles. A resposta de Mau Mau foi explicar claramente a razão, porque os seres humanos também podem tornar-se ingredientes medicinais. Não se sabe até onde vai a sua curiosidade, dissera o pai. Se você precisa fazer isso, bem, deixe para o final. Ele alegou que se ela manusisse um cadáver, ela poderia muito bem se transformar em uma ladra de túmulos. Não foi a coisa mais legal que ele já disse. Mau Mau, em particular, sentia que ela tinha mais bom senso do que isso, mas mesmo assim, de alguma forma, conseguira respeitar a sua rigidez até agora. Jinchi e Gaoshun, queixos ligeiramente abertos, se entreolharam e acenaram com a cabeça em compreensão. Gaoshun lançou um olhar de pena para Mau Mau. Ela achou isso terrivelmente rude, mas forçou o punho a não tremer. Em qualquer evento, ela se matou ou foi outra pessoa? Mau Mau nunca pensou em acabar com a própria vida e também não tinha interesse em ser assassinada. Se ela morresse, isso significaria que ela não poderia mais testar medicamentos ou experimentar venenos. Então, se ela tivesse que ir, ela queria que fosse enquanto experimentava alguma toxina até então inexplorada. Eu me pergunto qual seria o melhor. Jinchi estava olhando para ela. O que você está pensando? Senhor, eu estava meditando sobre qual veneno seria melhor para morrer. Ela estava apenas sendo honesta, mas Jinchi franziu a testa. Você está pensando em morrer? Nem um pouco. Jinchi balançou a cabeça como se dissesse que ela não estava fazendo sentido. Bem, ela não precisava fazer sentido para ele. Ninguém sabe o dia ou a hora de sua morte, disse ela. É verdade. Uma pitada de tristeza passou pelo rosto de Jinchi. Talvez ele estivesse pensando em Conan. Mestre Jinchi. Sim, o que? Ele olhou para ela com ceticismo. Se, por acaso, algum dia eu tiver que ser morto, posso humildemente pedir que isso seja feito por veneno? Jinchi colocou a mão na testa e suspirou. E por que você perguntaria-me que, se eu cometesse uma ofensa que justificasse tal punição, seria você quem proferiria o julgamento, não seria? Jinchi a estudou por um momento. Ele parecia de mau humor, embora ela não soubesse por quê. Na verdade, ele quase parecia estar olhando para ela. Gaoshun parecia cada vez mais ansioso atrás dele. Talvez eu tenha cometido a ofensa. Perdoe-me, senhor, eu me excedi. Estrangulamento ou decapitação seriam igualmente aceitáveis. Não estou entendendo, disse Jinchi, passando visivelmente da raiva à exasperação. Porque sou um plebeu, senhor, disse Mau Mau. Os plebeus não podiam contradizer nobres. Não era uma questão de certo ou errado, era simplesmente assim que o mundo funcionava. É verdade que a forma como o mundo funcionava às vezes mudava de cabeça para baixo, mas ela não achava que haveria muitos que ficariam satisfeitos com uma revolução neste momento específico. O governo nos dias de hoje simplesmente não era tão ruim assim. Minha cabeça pode ser decepada pelo menor erro. Eu não faria isso. Jinchi a observou, inquieto. Mau Mau balançou a cabeça. Não é uma questão de saber se você faria isso. Mas se você pudesse. Jinchi tinha o direito e a autoridade de dispor da vida de Mau Mau, mas Mau Mau não tinha o mesmo direito. Isso era tudo que havia para fazer. O rosto de Jinchi estava impassível. Ele estava chateado? Foi difícil dizer. Ele poderia estar pensando em alguma coisa. Mau Mau não tinha nenhuma necessidade especial de saber. Simplesmente parecia para ela como se muitos pensamentos diferentes estivessem passando por sua cabeça. Acho que o que eu disse o incomodou. Nem Jinchi nem Gaoshun disseram mais nada, e Mau Mau, sem mais nada para fazer, curvou-se e saiu. Algum tempo depois, chegou-lhe o boato de que a mulher morta estivera presente no local da tentativa de envenenamento não muito antes. Ela disse isso em uma nota que foi descoberta. O caso foi encerrado, considerado suicídio.